Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um dos presentes mais maravilhosos que Deus me deu. Eu me chamo Daiane, eu estou com 29 anos, eu sou esposa do Wendel, eu sou mãe do Lauro Henrique e hoje eu vim aqui para estar compartilhando com vocês essa experiência que Deus me permitiu viver e como eu falei, é um dos maiores presentes que ele me deu até hoje na minha vida. Fazendo esse vídeo com o intuito de mostrar um pouquinho para vocês da minha trajetória, referente à oportunidade que Deus me deu de passar em um concurso público, compartilhar a experiência e dizer para você que nada é impossível para Deus. Que Deus tem planos nas nossas vidas, e os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Pode ser que você esteja com um sonho, você tenha o desejo de realizar, de conquistar algo, e você acha que é muito impossível, que vai muito além da sua capacidade, que você não vai conseguir. Mas eu posso dizer que Deus fez na minha vida algo que para mim parecia e era impossível. Pela minha capacidade, pelas minhas condições, seria impossível de ter acontecido, de ter sido realizado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele olhou para minha vida e ele concedeu isso, concedeu esse presente que eu tenho para mim, que é um presente que Deus me deu. No ano de 2016, logo após que eu me casei em maio de 2016, eu estava procurando emprego na minha cidade, mas estava muito difícil. Por eu não ter tido experiência anterior, eu não estava conseguindo emprego. Cidade pequena, então já não tinha muitas oportunidades, e por eu não ter experiência ficava mais difícil. Então eu fiquei muito frustrada nesse início do meu casamento, porque eu tinha muita vontade de trabalhar fora e ajudar meu esposo na parte financeira para que nós pudéssemos conquistar as coisas mais rápido. Eu não tinha faculdade, eu tinha acabado o ensino médio em 2012 e logo após eu fiz curso técnico em administração e logo após curso técnico em recursos humanos. Então, em 2016 eu tinha esses dois cursos técnicos e não tinha experiência profissional, não tinha trabalhado até então. Eu ficava muito frustrada, porque eu mandava os currículos, mas o pessoal não me chamava, as empresas não me chamavam. E é interessante porque eu vejo na minha história tudo foi conforme realmente é a vontade de Deus. Hoje eu entendo por que as empresas não me chamaram naquela época. Hoje eu vejo o cuidado de Deus em todos os detalhes. E eu sei que no momento que nós estamos passando por dificuldade, nós olhamos para a situação, choramos, questionamos o porquê que está acontecendo aquilo, não conseguimos entender qual a razão daquilo, de não dar certo, de dar errado e tudo mais, mas nós temos que crer que Deus está no controle de tudo. É difícil. Na época eu cria em Deus, eu sabia que Deus estava no controle de tudo, mas é difícil você aceitar aquela situação, porque eu precisava de um emprego e eu não entendia o porquê que não conseguia, as empresas não me davam oportunidade. Sei que é difícil, o primeiro emprego, a maioria das empresas, pelo menos naquele ano, em 2016, elas não, era muito difícil uma empresa conceder oportunidade para alguém jovem que não tinha experiência. E, então, para mim era bem frustrante. Eu não entendia, mas como eu falei, Deus estava agindo e eu não estava vendo. Eu nem imaginava por que eu não estava conseguindo emprego. Na hora a gente não entende, mas com o passar do tempo a gente olha para tudo aquilo que passou e a gente vê a mão de Deus. A gente vê que foi Deus que estava agindo, que a gente não compreende na hora da dor, na hora da dificuldade, mas depois que passa a gente entende o porquê que Deus não nos deu aquela oportunidade, não abriu aquela porta, porque que Deus disse não naquele momento.
que nós queríamos que ele tivesse dito sim. Então, é realmente muito difícil a gente entender essa parte. Mas então eu estava muito frustrada, porque eu não conseguia emprego, queria ajudar meu esposo, e certa noite eu estava navegando na internet e acabei encontrando um anúncio de um concurso público numa cidade vizinha da cidade que eu estava morando. Eu morava em São José do Paraná, interior do Paraná, e esse concurso público, essa oportunidade era na cidade de Arapoti. E para vocês verem o cuidado de Deus, eu vou falar isso várias vezes nesse vídeo, porque realmente eu vejo o cuidado de Deus na minha vida o tempo todo. Então, e esse concurso estava sendo feito para a cidade, para a prefeitura da cidade onde meus cunhados estavam morando, que é Arapoti, que é a cidade onde eu vivo hoje. Então, quando eu olhei aquela oportunidade, eu fiquei encantada. Eu comecei a ler sobre o concurso, vi o edital e tudo mais, e pensei, essa é a minha oportunidade, essa é a oportunidade de mudar a minha vida. É isso que eu estou precisando. Eu não vi apenas um concurso público. Eu vi a oportunidade que eu tinha de mudar de vida, de conseguir meu emprego, principalmente por ser um concurso, conseguir a estabilidade financeira, ter um bom salário, ter um emprego fixo. Então, assim, para mim era um sonho. Realmente era aquilo que eu estava precisando muito naquele momento. Eu comecei a buscar mais informações sobre o concurso e, para vocês terem uma noção, como a gente tinha casado recentemente, nós estávamos ali naquela situação de organizar as finanças, então tinha algumas contas para pagar, da viagem que a gente tinha feito, algumas coisas que a gente tinha comprado e tudo mais. Então, não estava sobrando dinheiro. E eu lembro que eu pedi ajuda para meus pais, eu pedi o valor da inscrição para meus pais. E eles me deram o dinheiro para que eu pudesse pagar a inscrição. Então, no último dia que era o prazo final para pagar o boleto da inscrição, se eu não me engano, era 70 ou 80 reais o valor, e eu consegui fazer o pagamento da inscrição. Aí comecei a estudar, porque eu sempre tive essa consciência de que Deus trabalha por nós, nos concede bênçãos, mas que a gente também precisa fazer nossa parte, nada vai cair do céu. Como eu não trabalhava durante o dia, eu resolvia as coisas da casa, cuidava da casa. À noite, o meu esposo saía para estudar em Jaguariúna, que era outra cidade vizinha. Ele fazia curso técnico e eu ficava em casa. Então, a partir das 6 e pouco, eu tirava aquele tempo até a hora dele voltar para eu estudar. O começo foi um pouquinho complicado, porque como eu não tinha noção desse mundo de estudar para concurso público, não tinha experiência, não tinha estratégia, eu comecei a estudar de um modo meio geral. Então, eu pesquisava na internet alguns temas relacionados ao cargo e comecei a estudar. Só que aí, eu também acredito que foi uma orientação de Deus para mim. Eu tive um insight, assim, que eu pensei, que eu estava vendo que estava muito amplo, que eu não conseguia dar conta de tanta coisa que tinha para estudar. Então, eu olhei o edital com mais calma, comecei a ler certinho, e aí eu resolvi seguir o que estava no edital. Foi, assim, um estalo, assim, sabe, que deu na minha mente, e uma orientação, assim, que hoje eu sei que foi Deus que me orientou, a estudar conforme o que estava ali no edital. E não apenas jogar os temas na internet e ir pesquisando, porque é muita coisa que tem para estudar. Como no edital estava ali mostrando os tópicos, então eu pesquisava na internet os tópicos e assim a minha forma de estudar, o que eu sabia que funcionava para mim era escrever. Então eu pesquisava o conteúdo na internet e transcrevia pro meu caderno. E foi assim o jeito que eu estudei. Eu estudei durante um mês e pouco, durante as noites, e junto com essa parte do estudo, teve sempre também a questão da minha fé. Eu sempre acreditei em Deus, fui criada num lar cristão, sempre
em contato ali com as coisas de Deus, com os ensinamentos bíblicos, e eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus. Então, eu sempre tive esse contato e essa dependência de Deus, digamos assim. Deus para mim sempre foi prioridade. Então, quando eu me deparei com essa situação do concurso, foi algo que eu comecei a pedir muito para Deus, que Deus me desse, que Deus me abençoasse, que Deus me desse capacidade para que eu pudesse passar nesse concurso. Algo, sabe, algo lá no fundo de mim, assim, parece que me dava forças e me fazia lutar por aquilo, porque eu achava dentro de mim que eu ia conseguir, sabe? Não era algo assim fora da realidade, ou que eu tava pensando, não, é só mais um concurso, é só mais uma prova, vou fazer para ver o que que dá. Não, junto com o estudo, junto com a minha fé em Deus e junto com a minha vontade, com a minha motivação de ir embora da minha cidade, que era o que eu queria muito, para conseguir um crescimento profissional, e tudo isso junto era a motivação que eu tinha para estudar, para fazer essa prova. Então, durante todos os dias, durante todo esse período, eu pedia muito para Deus. Eu orava todos os dias e eu sentia que eu precisava que Deus estivesse comigo, que Deus me ajudasse, porque eu não tinha aquele pensamento de autossuficiência, sabe? De que eu tô estudando aqui, eu vou conseguir e eu que vou fazer acontecer, sabe? Não tinha esse pensamento, nunca tive. Eu sei que nós somos muito dependentes de Deus, que Deus é tudo em nossas vidas. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. E então eu tinha aliado ao meu estudo, eu tinha muito essa fé em Deus, essa confiança e esse pedido que eu fazia todos os dias para Deus, que Deus me desse forças, que me desse inteligência, que me ajudasse a passar nesse concurso. Finalmente chegou o dia da prova e, como eu disse, meus cunhados moravam na cidade de Arapoti e nós morávamos em Sengés. Como a prova era depois do almoço, a gente foi de manhã e nós almoçamos na casa dos meus cunhados e tudo mais. Aí depois do almoço eu fui até o local da prova. Chegando no local da prova, eu já me deparei com uma cena horrorizante. Para mim foi um pouco horrorizante, porque como eu não tinha experiência, eu não sabia como funcionava essa questão de prova, de concurso público e tudo mais, eu cheguei na escola e tinha uma fila imensa. E na minha cabeça, eu achei que aquela fila era para o concurso todo. Não tinha dimensão de quantas pessoas iam fazer e tudo mais. Sabia que era um concurso bem concorrido, para o cargo muito concorrido, mas não imaginava. Então, quando eu cheguei na fila, que eu, conversando com algumas pessoas lá, a pessoa me falou que aquela fila era somente para o cargo de oficial administrativo, que era a vaga que eu ia concorrer. Então, ali, eu realmente me achei muito incapaz naquele momento. Porque eu pensei, eu, sem experiência nenhuma, mal, não tenho conhecimento, porque eu tinha curso técnico, não tinha faculdade, não era formada em nenhuma faculdade. E ali na fila eu via várias pessoas muito bem vestidas, homens, camisa social, gravata, calça social, mulheres que aparentavam ser muito mais experientes do que eu, entendeu? E então ali eu já me senti desclassificada, sabe? Muitas vezes a gente acaba duvidando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né? A gente acaba subestimando a nossa capacidade também, assim, né? Entrei, fiz lá a parte toda da documentação, e eu lembro que chegando na sala onde eu ia fazer a prova, eu já estava bem desanimada. Eu estava frustrada, porque eu pensei, meu Deus, quanta gente vai fazer o concurso? E detalhe, esse concurso estava no edital que eram apenas 3 vagas, então a concorrência de tantas pessoas, daquele jeito que eu vi, era apenas para 3 vagas. Então, eu estava naquele lugar lutando por 3 vagas. E assim, depois eu posso até deixar o documento aqui de quantas pessoas, qual foi o total de pessoas que concorreram para essa vaga, mas eu sei que fizeram uma prova foi mais de 600 pessoas. Então, só para ter uma dimensão
né, da grandiosidade da situação. Então, eu pensei, meu Deus, eu tô aqui para concorrer com tanta gente tão capacitada, tão mais experiente, e eu estou concorrendo por 3 vagas. Tudo bem. Tava eu ali na carteira, ali, né? Pronta para fazer a prova, e com esses pensamentos. Aí, do meu lado, assim, teve algumas mulheres que começaram a conversar antes da prova e tudo mais. Como eu não conhecia ninguém, eu tava quieta, né? Aí eu acabei escutando a conversa delas e uma delas falou assim: Ah, eu vim fazer a prova, meu esposo veio, meu cunhado veio, todo mundo veio fazer a prova, porque estão falando que vão chamar mais de 20 pessoas para esse cargo. O cargo que eu me inscrevi era um cargo de nível médio e o salário era muito bom. Eu lembro que eu via todos os dias o salário, né? E ficava olhando para aquilo e pedindo muito para Deus, meu Deus, eu preciso ganhar isso, eu quero ganhar esse salário. Então eu acabei decorando o valor. O valor em 2016 para esse cargo era R$ 1.965. Para a época, para quem não estava ganhando nada, para mim era muito, muito, muito bom. O salário. Então, por isso também que essa mulher acabou falando que todo mundo tinha ido fazer para ver o que dava, porque não tinha estudado, mas assim, todo mundo ia fazer porque era um salário bom e era para ensino médio, era um nível médio. Quando eu escutei aquilo, parece que a luz brilhou, sabe? Parece que tudo aquilo que eu estava desanimada, que eu estava frustrada, e eu tenho certeza que foi Deus que permitiu que eu escutasse aquela conversa, aquela hora ali, para que eu pudesse ter mais forças ali para fazer aquela prova. Que eu não estava mais competindo ali para conseguir entrar em 3 vagas, mas sim seriam 20 vagas. Então, para mim, o horizonte se abriu. Eu pensei, então, há a chance de eu passar. Se eu fiz a minha parte, se for a vontade de Deus, então eu vou me dedicar muito aqui agora nessa prova. Vou dar tudo de mim para que eu possa passar nesse concurso. E agora eu tenho muito mais chance do que eu tinha até então. E foi isso que eu fiz. E o mais interessante também é que durante a prova, conseguia lembrar muito do que eu tinha estudado em casa. Como eu escrevi o que eu estava estudando, então muita coisa ficou muito fixo na minha mente. E eu lembro que tinha algumas questões que seguiam exatamente o que estava no edital. Então, os tópicos que eu segui no edital foram as questões que caíram na prova. Eu sei que em muitas das provas isso não acontece, mas eu acredito que também foi permissão de Deus aquilo, de cair realmente o que estava no edital. Então, várias questões ali eu conseguia lembrar e na hora que eu estava fazendo ali, eu tinha quase certeza que eu estava fazendo, colocando a resposta certa, porque vinha na minha mente, eu lembrava o que eu tinha estudado. E eu sei que Deus também me ajudou muito nessa parte, sabe? E eu fiquei muito feliz enquanto estava fazendo a prova, porque não era aquela prova ali que eu estava fazendo que eu não sabia nada, que eu caía ali de paraquedas e ia fazer só para ver o que ia dar. Não, eu tinha vindo de um tempo, um período estudando para aquilo, eu estava me preparando e graças a Deus que a banca foi fiel ao edital. Eu lembro que eu fazendo ali as questões, eu já estava muito grata a Deus, só pelo fato de eu estar conseguindo fazer uma boa prova. Eu foquei muito nos conhecimentos específicos, porque eu sabia que valeria a maior nota, dentre a nota da prova, nota final da prova. Tinha conhecimentos específicos, atualidades, português, matemática, informática. Terminei a prova, fui para casa dos meus cunhados, assim, muito convicta, assim, sabe? Muito grata já a Deus pela prova ter sido daquela forma, por eu estar com mais esperança. Aí os dias foram passando, todos os dias eu acompanhava pelo site da prefeitura as etapas do concurso e com aquela ansiedade, né, que todo mundo fica, lógico. Mas sempre ali confiando em Deus, pedindo, né, que fosse feita a vontade de Deus. E aí eu lembro que no dia que estava previsto para sair o resultado,
resultado preliminar da prova, o resultado da prova. O Wendel tinha saído para trabalhar e eu estava em casa. Aí eu abri o resultado ali no computador. E, assim, uma das melhores sensações da minha vida foi ver que na classificação preliminar eu tinha ficado em 7º lugar. Então, assim, sabe, é uma sensação muito, muito boa. É uma sensação de muito agradecimento. Eu me senti muito, muito grata a Deus, porque eu sabia que era Deus que estava fazendo aquilo por mim, era Deus que estava me concedendo aquela oportunidade, que era Deus que tinha me dado capacidade, me dado força, me dado inteligência para que eu tivesse a oportunidade de estudar tudo que eu estudei, de fazer uma boa prova. Por mim, eu não teria conseguido, não teria, pela minha capacidade, pelas minhas condições, eu não teria jamais conseguido esse concurso. Então, eu vi minha colocação em 7º lugar, foi uma alegria gigantesca. Eu me senti, assim, a maior conquista da minha vida até então, né? Minha primeira e maior conquista foi essa classificação no concurso. E, claro, aí tinha as outras etapas do concurso, teve a parte também da prova de títulos, que eu tinha a parte eu tinha os 2 cursos técnicos, eu levei os documentos, só que eu não tive nota, porque eu zerei nessa nota de títulos porque eu não tinha autenticado os documentos. Eu não me atentei no edital que precisava fazer a autenticação e eu apenas levei conforme estava lá, só que eu não autentiquei. E aí, quando eu vi que precisava dessa parte da prova de títulos, eu fiquei um pouco angustiada, ansiosa, assim, porque eu tinha na minha cabeça aquela questão, que eram 20 vagas, que o pessoal da prefeitura iria chamar pelo menos 20 pessoas. Então, na minha cabeça, quando saísse o resultado, né, depois da prova de títulos, que saiu que eu zerei a prova de títulos, iria ter a reclassificação. Então, de 7º lugar, eu poderia abaixar muito, né, poderia cair muito dessa colocação. E aí, então, foi outra etapa, foi outro período de oração, outros dias de oração, de pedir muito para Deus que eu não caísse tantas colocações. E aí foi outra ansiedade, outra espera até sair o resultado da reclassificação. Então, na classificação final, na homologação do concurso, para honra e glória de Deus, eu fiquei em 11º lugar. Então, de 7º lugar eu caí, por causa da nota 0 lá na prova de títulos, eu caí para 11º lugar. Quando saiu esse resultado final, foi um alívio e outro dia de muito agradecimento a Deus, muita gratidão, muita alegria de ter realmente tido essa conquista, de ter tido esse presente de Deus, de saber que eu tinha passado por todo aquele período, que não foi fácil, e que Deus tinha concedido o desejo do meu coração, né? Que Deus tinha me abençoado. Eu fiz o concurso em 2016, eu fui chamada apenas em 2018, mas durante esse tempo, desde o momento que eu soube da classificação do concurso, que eu tinha passado e tudo mais, vivi realmente também, e eu posso dizer que realmente foi tudo seguindo o propósito de Deus. Na época eu não entendia porque das coisas estarem acontecendo daquela maneira, mas hoje, olhando para tudo que aconteceu, eu consigo ver o cuidado de Deus na minha vida, as bênçãos que Ele me deu, que foram infinitas, infinitas bênçãos, como Ele me abençoou de uma forma que hoje eu até penso que eu não merecia tantas bênçãos, sabe? Mas eu sei que tudo tem um propósito, que Deus faz tudo com propósito em nossas vidas. E hoje eu estou aqui para fazer esse relato para que as pessoas possam conhecer essa parte da minha vida, esse presente que Deus me deu, e para dizer que se você tem um sonho, se você deseja alcançar algumas coisas na vida que para você parece impossível, aos olhos de outras pessoas também parece impossível acontecer na sua vida, creia que existe um Deus que cuida de nós, Ele nos ama, Ele está pronto para nos abençoar, mas nós precisamos fazer nossa parte. Posso dizer que, como aconteceu comigo, isso pode acontecer com você também.
de você conquistar, de você conseguir aquilo que você tanto almeja. Claro que nós precisamos fazer nossa parte. Assim, como muitas pessoas dizem, não adianta você ir para um concurso, ir para uma prova sem você ter se preparado. Porque, por mais que aqui eu fale que foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu realmente esse concurso, eu sabia que Deus poderia me dar o concurso, mas eu tinha que fazer a minha parte. Ou seja, eu não poderia chegar lá na hora da prova e simplesmente falar: Deus, estou aqui, agora o Senhor me manda o conhecimento aqui para eu poder fazer essa prova, para eu passar nesse concurso, porque eu creio no Senhor. Não é dessa forma. Eu criei que Deus poderia me dar aquilo, poderia me conceder aquela conquista, mas eu também fiz a minha parte. Eu estudei naquele período que eu pude estudar e eu corri atrás e eu fiz a minha parte. Poderia ter surgido a oportunidade e eu poderia ter deixado passar. Então, é isso que nós precisamos estar atentos. Quando surgir a oportunidade, nós estarmos alinhados com a vontade de Deus e estarmos preparados. E eu acredito que Deus me deu esse presente, me deu essa oportunidade de ter. Primeiro que nós somos feitos para a glória de Deus. Nós somos feitos para dar glórias a Deus. Essa conquista eu atribuo a Deus. Eu sei que foi Ele que me deu, foi por Ele que eu consegui, que pelas minhas condições, como eu disse, eu não teria conseguido, não teria chegado até aqui. Acredito muito que são alinhamentos, que Deus tinha isso para mim. Só que se eu não estivesse dentro da vontade de Deus, se eu não estivesse ali alinhada, seguindo o caminho dele, eu poderia estar de uma outra forma hoje. Eu poderia não ter tido essa oportunidade de ter passado nesse concurso. Com certeza, se eu não tivesse estudado, eu não teria ido bem na prova, eu não teria passado nesse concurso. O meu intuito com esse vídeo é que você entenda que Deus pode fazer também na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Deus pode fazer tudo nas nossas vidas. Deus é o Deus do impossível. Terminar o meu relato, agradeço pela atenção, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima.